Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história bem interessante, a da evolução do governo. É uma história sobre como essa busca, sabe, por mais inteligência, por mais eficiência, acaba criando ao mesmo tempo uns desafios bem novos e inesperados. E tudo isso começa com uma pergunta que, olha, à primeira vista parece não ter pé nem cabeça. O que as regras de uma eleição e um ataque de hacker têm em comum? Pois é, a resposta para isso conecta dois mundos bem diferentes da administração pública, um que é totalmente governado pelo calendário e o outro já é governado pelas novas tecnologias. Então, para começar, vamos entender o sistema operacional antigo. Pensa num mundo onde a política e a burocracia são comandadas por regras super rígidas e, mais importante de tudo, pelo calendário. Essa lógica fica claríssima quando a gente olha para as eleições. As datas para 2026, por exemplo, não tem negociação. Janela partidária, filiação, domicílio eleitoral, tudo, absolutamente tudo, tem um prazo fatal. O relógio da lei não quer nem saber da conveniência política. Aqui, o processo é quem manda. E o ponto crucial é exatamente este. Nesse sistema, muitas e muitas vezes, não é a falta de apoio político que acaba com o projeto, mas sim a falta de planejamento jurídico. Chegar atrasado, mesmo que seja por um único dia, pode significar o fim de uma candidatura. A forma aqui é tão importante quanto o conteúdo. Só que esse sistema operacional começou a receber uma grande atualização, um upgrade, principalmente na forma como o governo gasta o nosso dinheiro. Vamos então para a parte 2 da nossa história, para além do menor preço. E essa mudança toda tem um marco bem importante, que são os 5 anos da nova lei de licitações, a Lei 14.133. Ela representa, de verdade, um momento de virada, uma tentativa de amadurecer a forma como o Estado faz suas contratações. A mudança na filosofia é fundamental. A gente saiu de uma lógica que era focada quase que só no preço mais baixo para buscar a contratação mais vantajosa. A ideia agora é olhar o filme completo, sabe? E não só a etiqueta com preço inicial. Essa frase aqui, olha, ela resume tudo. O Estado brasileiro demorou um bocado para admitir uma coisa que na prática todo mundo já sabe. O barato pode sair muito, mas muito caro. Um produto de má qualidade, um serviço mal feito, tudo isso gera custos gigantescos lá na frente. Então, a nova lei incentiva um pensamento bem diferente. Ela exige um planejamento melhor, gestão de riscos, governança. A licitação boa de verdade não começa na disputa de preços, não. Ela começa muito antes, na inteligência de saber exatamente o que se quer contratar e como garantir que aquilo vai ser bem entregue. E com esse sistema novo, é claro, surgem novas funcionalidades. Agora, o governo pode usar o seu imenso poder de compra para atingir objetivos estratégicos. É o que a gente pode chamar de compra com propósito. O exemplo ótimo disso é a Estratégia Nacional de Contratações Públicas Sustentáveis. A ideia aqui é usar as compras do governo como uma alavanca, sabe, para incentivar práticas socioambientais, estimular a inovação e fortalecer a responsabilidade das empresas. Quer ver outro caso? As novas diretrizes para contratar publicidade. Em vez de só comprar espaço na mídia e pronto, agora a exigência é ter metas claras, indicadores de desempenho e muito mais transparência. O foco passa a ser o resultado, para garantir que o dinheiro público gere um impacto real. Mas toda atualização de sistema pode trazer novas vulnerabilidades. E é exatamente aqui que a nossa história tem uma virada. Um governo mais inteligente, mais digital, acaba enfrentando um tipo novo de ameaça, uma espécie de fantasma na máquina. Essa ameaça tem nome Prompt Injection. Falando de um jeito bem simples, é uma técnica em que instruções maliciosas são escondidas dentro de um texto, de um documento que uma inteligência artificial vai analisar. O objetivo é bem claro: enganar a IA para que ela siga esses comandos secretos em vez da tarefa original dela. Vamos ver como isso funcionaria numa licitação. Imagina a cena. Primeiro, um concorrente insere uma instrução escondida na sua proposta. Segundo, um agente público usa um assistente de IA para analisar aquele monte de papel e ganhar tempo. Terceiro, a IA, coitada, enganada, segue o comando escondido e gera uma análise totalmente tendenciosa. E quarto, o agente, sem nem desconfiar, toma uma decisão administrativa comprometida. E aqui está a ironia perigosa da coisa toda. Os próprios documentos que o governo tem o dever de analisar, as propostas, os recursos, os pedidos de esclarecimento, eles se tornam as armas do ataque. A transparência do processo acaba criando a porta de entrada para essa nova vulnerabilidade. Então, qual é a solução? A tecnologia, por si só, não é a resposta final.
A linha de defesa definitiva continua sendo, e talvez mais do que nunca, o fator humano. A gente precisa entender o papel correto da tecnologia. A inteligência artificial tem que ser tratada como uma copilota e não como a pilota. Ela é uma ferramenta de apoio que auxilia, resume, organiza, mas a decisão, o comando, a direção, isso continua sendo do ser humano. E isso nos leva ao ponto que é talvez o mais fundamental. No fim do dia, a responsabilidade é de quem assina o documento, de quem bate o martelo. Não dá para culpar o algoritmo por um erro. A responsabilidade é e sempre, sempre será humana. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. Em um governo que se torna cada vez mais inteligente com a ajuda da tecnologia, será que a responsabilidade humana, na verdade, se torna ainda maior? Fica aí a pergunta.